E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A mensagem que eu quero pregar nesta manhã faz uma pergunta. E esta pergunta feita às 11 é mais custosa do que feita às 9. Nós temos 2 serviços de culto aqui na Lapa, o das 9 e o das 11. E esta pergunta é mais custosa agora porque a pergunta que o sermão te quer fazer é se tu queres comer alguma coisa. E eu vou-te fazer a pergunta ao mesmo tempo. Vou dizer, calma. Vou tentar pregar não muito longamente, até porque ainda temos uma assembleia, mas é verdade, por estranho que pareça, o livro do Apocalipse serve a paizinhos, com filhinhos. Isto já se insere no que o Manel disse, ok? Levem lá fora, ele vai ficar calmo e depois voltem a entrar, está bem? Mas sejam rápidos, quando os miúdos estiverem mais agitados, a gente quer ensiná-los a estar cá dentro, mas se eles ficarem assim mais agitados, leva-o lá fora, quando ele estiver mais calmo, voltas a entrar. Não te preocupes, ninguém vai notar, porque temos muitos bebés e encomendámos mais 10, está bem? Portanto, isto vai continuar. Mas fica pronto para sair. Por estranho que pareça, o livro do Apocalipse serve para nos abrir o apetite. Porquê? Porque há aqui uma grande refeição que está aqui a ser apresentada, que é a grande refeição de casamento, a boda do Cordeiro, a boda de Cristo. Se tu não estiveres familiarizado com a Bíblia, deixa-me explicar-te que o Apocalipse fala que o fim de todas as coisas é o casamento de Jesus com a Igreja. E a Igreja somos nós, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é outra das designações para falar na Igreja. Então, o Apocalipse fala-te numa história, ela está cheia de grandes imagens. Hoje vamos, uma vez mais, perceber como é que estas imagens avassaladoras aparecem aqui no texto. Mas uma das coisas que tu te apercebes à medida em que o Apocalipse vai chegando ao fim, estamos agora no capítulo 19, estamos a chegar ao final do Apocalipse, é que o futuro é apresentado aos cristãos como uma refeição, que é uma refeição de casamento. Geralmente come-se bem nos casamentos. E a Bíblia quer que tu ganhes fome por este casamento, que vai ter esta refeição, as bodas do Cordeiro. Então pensa nisto. Quando nós estamos a falar acerca do final de todas as coisas, não estamos a falar de um final em abstrato, não é um céu com anjinhos a tocar harpa. Não é essa a imagem que a Bíblia dá, mas a imagem que a Bíblia dá é as bodas do Cordeiro, uma refeição de casamento. E é isso que nós esperamos que retroativamente
já dá sabor à nossa vida agora. Já dá sabor à nossa vida agora. Porque estamos a falar de comer, é porque o sermão pergunta se queres comer alguma coisa, eu não resisto só partilhar ainda uma coisa, duas coisas rapidamente ainda acerca de comida. Em primeiro lugar, o Manel já fez o anúncio do nosso aniversário. Nós vamos fazer anos no dia 10 de junho. Quantos anos é que vamos fazer? O Manel já mencionou. Quantos anos é que fazemos este ano? Como? 97. Portanto, imaginem, daqui a 3 anos vai ter de ser uma grande festa, porque serão, se Deus permitir, 100. Então, mas este ano nós vamos comemorar o nosso aniversário e, à semelhança dos 2 anos anteriores, nós vamos comemorar o nosso aniversário na Igreja Evangélica de Algés, uma igreja que muito amavelmente tem cedido as instalações para nós começarmos uma igreja nova lá em Algés. Temos os cultos em Algés às 3 da tarde e pela terceira vez vamos fazer esta sardinhada e churrascada, porque haverá peixe e haverá carne. Agora, deixa-me dizer-te, avisar-te, tendo em conta que para o próximo ano vai estar cheio de coisas diferentes, uma das coisas que vai acontecer, de acordo com os nossos planos, vamos ver se Deus confirma, é que nós vamos ter de fazer nas nossas instalações algumas obras. Então eu tenho partilhado com a Igreja que 2027 vai ser um ano diferente. Nós não vamos poder esperar as mesmas coisas, porque 2027 vai nos colocar numa posição diferente, vamos ter de arranjar um outro lugar para nos reunirmos durante o tempo em que as obras estiverem a acontecer aqui e provavelmente o aniversário não vai ser celebrado da mesma maneira, ok? Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque este ano, tendo em conta também que para o ano vamos fazer a transição pastoral, o pastor Filipe vai ficar no meu lugar como pastor presidente aqui na Lapa, vai ser a última vez que eu vou assar sardinhas para vocês no aniversário. É verdade. Portanto, eu vou tomar nota de quem não for ao almoço comunitário, ok? Como pessoas que desprezaram o facto de eu ir fazer sardinhas para vocês. Curiosamente, a minha mulher já se antecipou e não vai estar. Há um grupo de mulheres que não vai estar nos Estados Unidos. Portanto, há pessoas que se vão ausentar. Mas é a tua última oportunidade para que o pastor Tiago faça sardinhas para ti no aniversário. Portanto, faz favor, inscreve-te. Segunda coisa ainda acerca de comida. Deixem-me partilhar isto com a igreja. Isto é importante. No domingo passado, eu e a Ruth, junto com o Tyler e com a Jen e com o Caleb, com a família Morehart, nós fomos até ao Alentejo. E já foi a segunda vez que nós, num espaço curto de tempo, fomos ao Alentejo. Pessoalmente, para mim, eu tenho uma história assim, já mais antiga, com o Alentejo e aquela zona, aquele enfiamento entre Troia e Sines, tem sido uma região onde, ao longo dos anos, eu e a Ruth temos passado algum tempo e nos últimos anos, em particular, nós temos estado a pedir a Deus que nos mostre aquele lugar, não apenas um lugar que nos faz descansar, e a pessoa descansa muito bem na Costa Alentejana, mas eventualmente um lugar que nos faça trabalhar. Porque uma das causas da nossa igreja aqui na Lapa, qual é uma das grandes causas da nossa igreja na Lapa? É que nós possamos fazer o quê? Fazer mais? O que é que nós queremos fazer mais, meus irmãos? Nós queremos mais igrejas. Então estamos a orar ao Senhor para nos poder, eventualmente, mostrar o caminho de plantar uma igreja nova no Alentejo. Então, na semana passada, no domingo, nós e os Morehearts fomos diretos para Sines, estivemos na Igreja Evangélica de Sines, do nosso amado irmão pastor Rogério. Foi muito bom o tempo que tivemos lá. E depois subimos para Vila Nova de Santo André, a família Teles tem uma casa em Santo André, encontramos o pastor Haroldo, visitámos a Igreja Evangélica de Santo André, o pastor Haroldo, depois subimos um pouco para Melides, depois de Melides fomos... Eu não devia dizer isto, mas agora já comecei a dizer. A praia mais bonita de Portugal, que é a Praia da Galé ou das Fontainhas, ali é um lugar incrível, fomos lá. Os Morehearts podem dizer-vos se tenho razão ou não. E depois ainda subimos, estão a ver aquele ambiente de Alentejo e tal. Fomos para o Carvalhal e depois terminámos na Comporta. Então foi assim. E eu estava todo contente, porquê? Porque era um domingo um pouco excepcional. Porque como eu não estava aqui... e estava a levar os Morehearts a conhecerem o Alentejo, eu pensei, ao contrário da maior parte dos domingos, em que nós comemos a despachar. Porquê? Porque temos 2 cultos aqui, depois vamos para a igreja lá em Algés e às vezes acabamos a comer sandes ou alguma coisa prática. Portanto, também é verdade que em Algés o pessoal partilha pratos e às vezes há assim umas surpresas, mas no geral a minha refeição ao domingo não é como a vossa, que vocês têm grandes almoços ao domingo. Então eu pensei, não,
agora vou vingar-me. É domingo, vou ao Alentejo, ainda por cima a comida alentejana. Então andámos à procura de um restaurante, apesar de Sines estar a atrair tanto investimento, ainda esta semana houve a notícia de mais de um grande investimento em Sines, todos os restaurantes em Sines fechados à hora do almoço. Então nós tivemos de afastar um pouco mais ali para a praia de São Torpes, alguns de vocês eventualmente conhecem a praia de São Torpes, e encontramos um restaurante. Eu agora até já sei o nome do restaurante. Isto agora parece um momento isaltino, não é? Em que eu estou a falar dos restaurantes. Mas é o restaurante do Luís, mesmo junto à praia de São Torpes. E, meus irmãos, e comemos lá um arroz de lingueirão com raia frita. Sim, uma coisa excepcional, uma coisa excepcional. Tomem nota, restaurante do Luís. Ainda por cima, quando eu ia pagar, o Tyler fez questão de ser ele a pagar. Imagina, e eu estava todo inchado a pensar, este é daqueles domingos em que eu, como vocês, posso almoçar à grande, porque não tenho de ir para a Algés e depois não tenho de ir para a Church, não tenho 4 cultos para assistir, hoje vou almoçar à grande. Então envio uma fotografia do nosso belíssimo arroz de lingueirão, portanto os cavados, os more hearts felizes à mesa, e envio uma fotografia para o grupo do WhatsApp dos pastores e dos obreiros, que era para os pastores e os obreiros naturalmente sofrerem com o meu privilégio, porque eles estavam a ter um domingo cheio de trabalho. E eu pensei, não, eles vão sofrer agora ao me verem a comer um arroz de lingueirão com raia frita. E não é que o Manel não sabe perder, é uma coisa impressionante. O Manel desencantou um americano qualquer que veio aqui ao culto, um americano endinheirado que o convidou para almoçar. E onde é que o Manel leva a almoçar? No Olivier ou no Oliver e manda-me uma fotografia. Nem no domingo em que eu ia sair por cima, eu consegui sair por cima. Porque meteu-se no Oliver, nesse restaurante. Eu pessoalmente nunca escolheria esse restaurante, que isso é sobrevalorizado, mas pronto. Eu duvido que tenha sido tão bom como o nosso arroz de lingueirão. Mas só para dizer que mesmo assim o Manel conseguiu a ganhar, graças a este americano que o levou a almoçar. Tendo dito isto, a nossa fome vai aumentando, o menu vai aparecendo e temos um sermão ainda para ser pregado. Portanto, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude nesta tarefa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos a paz, a saúde, a segurança para nos reunir nesta casa de oração. Tudo coisas que, se não tivéssemos paz, se não tivéssemos saúde, se nós não tivéssemos segurança, estávamos a desejar estas 3 coisas e elas estão aqui dadas, esbanjadas para nós nesta manhã, Senhor. E nós queremos aproveitar a paz que temos, a saúde que temos, a segurança que temos, para louvar o Teu nome, neste tempo que é bom, mas que nos deve preparar para tempos que podem não ser assim tão bons. Por isso, aquilo que pedimos é que Tu nos ajudes a comer da Tua palavra, Senhor, nesta hora. Ajuda-me a pregar o texto com eficácia, com carinho, com coragem também, para que esta igreja possa ser alimentada à Tua mesa. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, voltem a colocar, por favor, o vosso olhar no texto, no capítulo 19. Nós já lemos cerca de metade do capítulo e eu gostaria de, ao trazer-vos de volta para este capítulo, agora que nos aproximamos do final do Apocalipse, lembrar-vos uma outra mensagem que foi pregada já aqui nesta série do Apocalipse há 4 meses. Há 4 meses eu preguei em Apocalipse 2, na altura que estávamos na fase do livro do Apocalipse, que são as cartas que são enviadas às 7 igrejas. Às 7 igrejas do Apocalipse, uma delas era Tiatira, em Apocalipse 2. E na altura, em Apocalipse 2, no verso 18, já aparecia uma coisa que aqui volta a aparecer, que é Jesus com os olhos em chamas. Portanto, Jesus tem os olhos em chamas e na altura chamei a vossa atenção para o olhar de Jesus, fixa aqui o verbo olhar, okay? O O de olhos, o verbo de olhar, porque quis ligar o verbo olhar a outro verbo que está ligado com o sentido também, que é o verbo ouvir. Portanto, falei-te de olhos de Jesus em chamas e falei-te dos ouvidos que a igreja deve ter para o Espírito Santo. Isto já foi há 4 meses.
talvez tu não te lembres assim tanto desta mensagem. Mas na altura, uma das coisas que eu te quis dizer, chamando a atenção para os olhos flamejantes de Jesus e para os ouvidos que a Igreja deveria dar ao Espírito Santo, é que, apesar da imagem poder ser até algo assustadora, os olhos de Jesus em chamas, ela tem uma mensagem que deve ser positiva para ti. Porquê? Porque significa que até tu seres visto por Jesus, tu não consegues ver-te a ti próprio como deve ser. Também não é por isso casual que ainda há alguns domingos o Filipe tenha pregado um texto que chamava precisamente ser visto por Jesus. Porque estes são assuntos que se vão repetindo aqui no livro do Apocalipse. São padrões que eu quero chamar a tua atenção. Em vez de olhos flamejantes de Jesus representarem um perigo, eles são para nós um privilégio. Porquê? Porque quando tu és visto por Jesus, e a maneira mais física que tu tens para nesta vida te relacionares com Jesus é através do seu corpo, e o seu corpo é a Igreja, então a maneira mais física que tu tens para te relacionar com Jesus é seres visto por Ele, é seres olhado por Ele. Claro que isso vai trazer à mostra coisas que em ti não estão certas, mas livra-te de tu precisares de viver a fingir. O cristão, quando é olhado pelos olhos flamejantes de Jesus, ele não precisa de fingir quem não é. E isso é um alívio. Por isso, deixa-me ainda relembrar-te aquilo que te falei nesse sermão há 4 meses, para trazê-lo de volta agora. É quando somos vistos pelos olhos flamejantes de Jesus que podemos mesmo ouvir o que o Espírito nos diz. Pessoas que se escondem, segundo a Bíblia, não podem ser aquilo que o Apocalipse quer que tu sejas em todas as circunstâncias, que é um vencedor. Portanto, vais encontrar essas 2 afirmações agora aí. Vou dar-te algum tempo para tu voltares a lê-las e voltares a interiorizá-las. Pensa nisto, nestes 2 Os. O O dos olhos de Jesus que olham para ti. É preciso ser humilde para reconhecer que nós não somos as pessoas que nos conhecemos melhor a nós próprios. Um cristão não é alguém que precisa de defender. A pessoa que melhor me conhece sou eu mesmo. Não, não és. Tu não és a pessoa que melhor te conhece. A pessoa que melhor te conhece é Jesus. E quando tu tens uma relação com Jesus, através da tua vida física real na igreja, tu podes e vais descobrir coisas acerca de ti que até aí não sabias. É por isso que quando nós estamos na igreja, nós vamos descobrindo coisas acerca de nós que muitas vezes são dolorosas de reconhecer. Mas nós não precisamos de viver a fingir aquilo que não somos. E por isso mesmo é que tu encontras aí esse apelo à vitória. E a vitória não acontece na tua vida enquanto tu te esconderes. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, enquanto tu te viveres a esconder, tu não vais ser um vencedor. E Deus quer que tu sejas um vencedor. Amém? Deus quer que tu sejas vencedor. Continuadamente o livro do Apocalipse nos chama a vencer, a sermos vencedores. E para sermos vencedores, nós temos de ser vistos pelos olhos de Jesus através da nossa vida na igreja. Ora, hoje eu não quero pregar uma mensagem muito diferente dessa, mas quero chamar a tua atenção para algumas coisas que são específicas neste capítulo 19. Volto a olhar para o início do capítulo 19, porque ainda agora te falei nos olhos de Jesus e agora quero chamar a tua atenção para ouvires. Porque há aqui uma coisa especial que está a ser dita. No Novo Testamento é a única vez que esta palavra vai ser usada. Aleluia. Vê aí. 4 vezes é dito aleluia. Verso 1. Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia. Verso 3. E outra vez disseram
Aleluia. Agora vais apanhar a deixa e vais dizer aleluia quando for para dizer aleluia. No verso 4, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Verso 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia. É a única vez que esta palavra de origem hebraica que quer dizer vamos louvar a Deus, louvemos a Deus, aparece no Novo Testamento. É especial. Este aleluia vem do céu, vem dos 24 anciãos e dos 4 querubins e vem de uma grande multidão. Há 2 semanas nós entoámos um cântico que pegou neste texto e fez um cântico deste texto, escrito por alguns dos nossos irmãos, pelo Miguel e algumas pessoas da nossa igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Este texto deu um cântico. É especial porque nós chegamos a Apocalipse 19 e este aleluia significa uma coisa bem simples. O mundo só pode terminar bem quando tudo louva a Deus. E eu sei que esta é uma afirmação radical, vais encontrá-la agora aí. Nós cristãos acreditamos nisto. O mundo só pode terminar bem quando tudo louva a Deus. Amém? Quando tudo louva a Deus. Todos são chamados a louvar a Deus. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Vem lá de cima o aleluia. Vem dos 24 anciãos e dos 4 querubins. Esta semana eu estive a ler mais sobre os querubins. Não vamos entrar agora em detalhes. Os querubins têm graça, não é? As formas deles, que lembram aquilo que Ezequiel já tinha dito. Depois são usados para classificar os evangelistas. Portanto, tudo louva. Do céu louva. Louva os 24 anciãos, louvam os 4 querubins, louva a multidão, tudo louva. Não é possível não louvar. E esse louvor não é abstrato. E é aqui que vamos fazer a ponte para a parte gastronómica, para a parte da comida do capítulo 19. Porque este louvor não é abstrato. Olha para o verso 7, 8 e 9. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Alegrem-se, porque vamos para um casamento e vamos comer bem. A noiva e o noivo já estão prontos. A noiva já se aprontou para o casamento com o Cordeiro. Quem é este Cordeiro? Ainda no domingo passado o Manel pregou sobre isso. Este Cordeiro, quem é este Cordeiro que está aqui a aparecer? É um símbolo que é usado para Jesus, o noivo e a noiva. Alegrem-se, vamos a um casamento. Alegrem-se, vai haver comida no casamento. Todos gostamos que haja comida no casamento. Alegrem-se. Isto é o modo como a Bíblia decide falar no fim do mundo. Ainda bem que eu sou cristão. Porque eu já ouvi falar noutros céus, de outras religiões, e não falam de comida como o cristianismo fala. Ainda bem que eu sou cristão. Se calhar tu és um estoico, que tal? Não gostas muito de comer. Eu gosto de comer. Não parece, mas eu gosto de comer. Tenho aprendido, né? Com os arroz de lingueirão e essas coisas, e vou aprendendo. Mas é assim que a Bíblia termina. Nenhuma outra religião dá a mesma ênfase à eternidade, sendo descrita como um lugar onde tu vais comer. Tu vais comer. Louvar, por isso, quando nós lemos o Apocalipse, é suposto que abra o teu apetite. É suposto que isto abra o teu apetite. É suposto que isto vá matar a tua fome. Por isso, uma das coisas que temos repetido ao longo desta série de mensagens é que a adoração, que constantemente é o grande valor do livro do Apocalipse, não é apenas o final dos tempos, mas é o modo de chegar ao final dos tempos. A adoração não é apenas o produto final, é o processo de lá chegar. É a mesma coisa quando nós pensamos que esta adoração está a ser consolidada numa cena de comida. Portanto, o louvor é aquilo que vai matar a tua fome e o louvor é aquilo que vai abrir o teu apetite. É um paradoxo. Nós precisamos de louvar como precisamos de pão para a boca. Nós precisamos de louvar como precisamos de pão para a boca. Sabes, quando esta série de mensagens terminar, eventualmente tu podes chegar ao final dela e pensar assim,
meio ano passado nisto e não sei quem é a besta. Meio ano passado nisto e não sei quem é o anticristo. Meio ano passado nisto, não sei quem é o falso profeta. Epá, esta igreja, eu a julgar que vinha para aqui. Aliás, não resisto a contar isto. No domingo passado, eu não estava cá e o Manel contou-me que, lá está, as portas estão abertas, e que alguém lhe veio dizer, não era alguém da igreja, mas que veio dizer-lhe que, como é que era, o que é que a pessoa te veio dizer? Não digas quem é a pessoa, naturalmente, também nós não o conhecemos, mas que os anos profetizados por Daniel, pelo profeta, tinham começado quando? Há uma semana ou duas. Pronto, é logo assim. Agora, deixem-me dizer, não me interpretem mal, porque a pessoa que é humilde com a palavra, nós nunca sabemos. Mas imaginem, para este senhor, vinha cá, não para ouvir Alá para dizer-lhe como é que o Apocalipse ia acontecer. Provavelmente ele tinha ouvido os nossos sermões e pensou assim, não, aquele pessoal não sabe nada, é preciso que seja eu aí dizer-lhes quando é que o mundo vai acabar. Então, não foi ele que veio a Alá para aprender o Apocalipse, foi ele que veio a Alá para ensinar-nos o Apocalipse. Então, há uma coisa que eu quero admitir. Tu vais sair do final deste estudo do Apocalipse em estas coisas respondidas. É verdade. Mas uma das coisas que tu não vais poder sair sem, no final deste estudo do livro do Apocalipse, é que nós vivemos para louvar. Nós vivemos para louvar. Este é um texto em que tu te apercebes que a adoração é a maneira de tu chegares ao fim. E é o fim. É o processo e é o produto. Por isso mesmo é que este livro foi escrito a 7 igrejas que já passavam por dificuldades. Porque o Espírito Santo estava a querer dizer àquelas igrejas, se vocês pararem de louvar, vocês não vão vencer. E nós vamos fazer diferente. Portanto, tu podes sair daqui sem respostas acerca da besta, do Apocalipse, podes sair daqui sem respostas acerca do anticristo, podes sair sem respostas acerca do falso profeta, tu podes sair sem respostas acerca de muita coisa, mas a resposta mais importante já te foi dada, que é que tu deves ser um adorador em todo o tempo. E quando tu adorares, a tua fome vai se matar ao mesmo tempo que o teu apetite continua a abrir-se. Tu vives neste paradoxo. É assim que um adorador vive. Mas rapidamente, como ainda há mais comida sobre a qual este texto fala, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que começa a acontecer no verso 11. E vou passar à frente do verso 10, e o verso 10 para mim, só o verso 10, eu pregava agora um sermão espontaneamente, porque o verso 10 para mim tem uma graça especial. Porquê? Olha só para o verso 10, nós não nos vamos dedicar. Se tu tiveres perguntas, traz essas perguntas. Quinta-feira, no culto das 8, nós vamos falar acerca das vossas perguntas. Toma nota agora, envia logo, nós preparamos para responder, mas só o verso 10 dava um sermão. Porquê? Porque João, que é o homem que está a ter esta revelação de Jesus, ele lança-se aos pés de um anjo. Ele lança-se aos pés do anjo. E o anjo diz, e agora estou a parafrasear, está quieto, pá. Porquê? Porque não é suposto o anjo ser adorado. E eu pregava só nisto um sermão à parte que dizia, é tão interessante este detalhe, porque até quando tu estás a ter o privilégio, neste caso João, até quando tu estás a ter o privilégio de ter uma revelação por parte de Deus, até quando tudo à tua volta está a ser orientado pela palavra de Deus, pela revelação de Deus, tu corres o risco de te tornares um idólatra, porque ser idólatra é a coisa mais fácil que acontece. Se João não tivesse cuidado, ele acabava já a ser idólatra ao adorar o anjo. Portanto, imagina, se é difícil para João, quando está a ter esta visão, não ser idólatra, vai ser difícil ainda mais para ti, na vida que tu vives, não seres idólatra também. Ser idólatra é a coisa mais fácil que existe. Tu acabares a adorar uma coisa só porque ela te parece boa e da parte de Deus. E o anjo diz, está quieto, eu não sou para ser louvado, o louvor é tudo para Deus. E uma vez mais, vou repetir aquilo que digo praticamente em todos os sermões aqui, é por isso que nós somos evangélicos. É por isso que nós somos evangélicos. Porque nós somos ciosos de não adorar aquela coisa que pode parecer boa, mas não é para ser adorada. Um anjo não é para ser adorado. Um homem não é para ser adorado. Uma mulher não são para ser adorados. Todo o louvor é para Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se este é João e quase caiu na asneira de idolatrar, tu de ser cuidadoso com o pecado de idolatria.
vais ser tentado. Mas isto era um sermão à parte. Vamos avançar agora para a parte que nos traz ainda alguma comida. Vocês já vão ver. E é uma comida inesperada que vai surgir agora no texto, mas eu quero que tu foques os teus olhos. Aí no verso 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco e que estava assentado sobre ele. Chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E aqui, novamente, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, quem é este? Jesus. Uma vez mais descrito com olhos em chama, com uma espécie de coroa, diademas. Aparece de cavalo branco, vestido numa roupa salpicada de sangue, no verso 13. Responde pelo nome Palavra de Deus. É a única vez que Jesus é descrito assim, Palavra de Deus, como o evangelista, o apóstolo João, aqui faz. E como se esta descrição de Jesus fosse pouco, ainda há mais. Reparem, ele é seguido por outros cavalos brancos e vem para dizer quem é que faz parte da refeição do casamento dele com a igreja e quem é que não faz parte. Podemos dizer, de uma maneira metafórica, Jesus traz a lista dos convidados. Jesus traz quem é de quem não é. É por isso que daqui a pouco o que é que vai aparecer também no Apocalipse? Que é a lista de convidados também. O que é que vai aparecer? Qual é a lista que vai aparecer no Apocalipse? Qual é a lista que vai aparecer no Apocalipse? Não é a lista telefónica? Qual é a lista que vai aparecer no Apocalipse? Para aqueles que já leram, qual é a lista que vai aparecer no Apocalipse? É o livro da vida. Há um crente nesta igreja que já leu. Obrigado, irmã Sueli, salvou a honra do convento. Vai aparecer a lista final. É nesta mesma dinâmica que Jesus aparece. Reparem, só o facto de ele vir no cavalo, já por si só é uma imagem muito forte. Só o facto de ele vir com uma espécie de coroa, só por si, já é uma imagem muito forte. Já só pelo facto de ele trazer os olhos em chamas, só por si já é uma imagem muito forte. Só pelo facto de ele trazer um vestido manchado de sangue, só por si só é muito forte. Mas o Apocalipse é avassalador. Ele dá-te imagens que, se nós fôssemos levar o tempo indicado para pensar e refletir em cada uma, íamos precisar de muito tempo juntos aqui. Reparem, mas ele agora não é só descrito desta maneira, isto já é incrível. Olha aí para o verso 15. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-o-Poderoso. Uma das séries de mensagens mais importantes para mim, pessoalmente, nos últimos anos, enquanto igreja, foi pregada, vai fazer 6 anos em setembro. Deu origem a um livrinho pequenino, não temos aí, mas vocês podem comprá-lo na internet, chamado Doidos por Discernimento. Nessa altura nós estudámos o primeiro livro de Reis, o capítulo 3. Naquele momento em que Salomão tem um sonho, Deus aparece-lhe em sonho, e ao contrário das histórias em que as pessoas pedem desejos ao gênio da lâmpada, o desejo que Salomão pediu a Deus, quando Deus disse que ele podia pedir o que quisesse, qual foi o desejo que Salomão pediu a Deus? Foi a sabedoria. E por ter pedido sabedoria, entendimento, discernimento, Deus deu-lhe as outras coisas todas que ele podia ter pedido e não pediu. Deu-lhe o poder, deu-lhe tudo isso, porque ele pediu a coisa certa. E lembras-te, logo de seguida, depois de Salomão adquirir graciosamente da parte de Deus a sabedoria, ele foi testado. Tu sabes que és esperto, segundo a Bíblia, não é na ausência de testes. Assim somos todos campeões, não é? Somos todos muito espertos quando a vida nos corre bem. Mas tu sabes que estás na presença de alguém com discernimento, alguém esperto, quando vem o teste. Então, Salomão é testado. 2 mulheres de má fama dizem que a mesma criança é filha delas. E Salomão tem de resolver aquela questão. O que é que ele faz? O que é que ele pede? O que é que ele pede? Ele pede por uma espada. Na altura, pregámos-te várias vezes que a espada é um símbolo bíblico relacionado com a criação, com aquilo que distingue uma coisa da outra, com a boca. Percebes uma vez mais, agora que tantos anos depois começamos a chegar a este texto, percebes porque é que Jesus vem com a espada na boca? Porque a espada, como a carta aos Hebreus nos explica, a espada é a palavra de Deus que permite sabermos distinguir uma coisa da outra como um instrumento cirúrgico. É por isso
que Jesus traz uma espada na boca. Porque a palavra de Deus, Ele que é a palavra de Deus, criou todas as coisas e a primeira coisa que acontece quando Deus cria todas as coisas é ver a diferença entre uma coisa e outra. Haja luz e houve luz e passou a haver a diferença entre a luz e as trevas. Gênesis 1, Apocalipse final, o que é que Jesus vem fazer? Vem fazer agora isso pela última vez, distinguir quem é de quem não é, por isso que Ele traz a espada na boca. Vara de ferro. Finalmente Ele vai mandar. Finalmente Ele vai dizer o que é a luz das trevas. É por isso que quando tu tens discernimento, tu não és esperto quando as coisas que dizes não te custam. Tu és esperto, segundo a Bíblia, quando passas por testes e sabes graciosamente perceber a diferença entre as trevas e a luz. Agora volta aqui ao texto. Se isto fosse pouco, Jesus, no verso 16, ainda descrito como: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uns mais ousados que defendem que isto é assim uma tatuagem. Pessoal das tatuagens, eu não sei. Verdade, não vi ninguém a tatuar ainda, seria algo blasfemo, não é? Tatuar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele traz isto, Jesus traz isto, não é tatuado, traz isto, está lá escrito. Eu não sei como é que está lá escrito. Traz isto escrito na coxa. E é engraçado, porque sabes, se nós estivéssemos a editar a palavra de Deus, ainda bem que nós não editamos a palavra de Deus. Se eu fosse o editor da palavra de Deus, eu dizia: João, estás a usar metáforas tão fortes que o pessoal não vai conseguir apanhar. Porque são metáforas tão fortes. Porque, por exemplo, tu tens esta dinâmica dupla aqui a acontecer. Por um lado, o Jesus cavaleiro, mas também ele é o agricultor. Porque no mesmo verso, o que é que ele vai? Ele vai fazer as vindimas, ele vai pisar as uvas no lagar da vinha do furor e da ira de Deus. Portanto, é um Jesus meio soldado, meio agricultor. E, curiosamente, ele traz uma refeição. Ele não quer dizer isto sem reverência, mas é como se Jesus estivesse a trazer uma refeição. É como se fosse assim uma espécie de Uber. Ele está a trazer uma refeição. Qual é a refeição que ele traz? Repare, olha à frente. 17. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Este anjo é a consequência daquilo que Jesus está a fazer, que é proporcionar uma refeição. E agora toma atenção a esta refeição, porque ainda não estamos a falar das bodas do Cordeiro. Que refeição é esta? Para que comais as aves, o que é que elas têm de fazer? Verso 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. O que é que isto quer dizer? Há aqui uma refeição que é feita da carne daqueles que seguiram a besta, daqueles que seguiram a imitação barata que o diabo faz de Deus. Então a carne desses vai ser comida por estas aves. É uma refeição estranha e que nós às vezes podemos não notar quando estamos a ler o texto com pressa. Mas isto é uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, porque as pessoas que seguiram a versão contrabandeada de Deus, julgando que iam comer, elas acabam comidas. E eu sei que talvez não seja a expressão mais feliz, mas pensa nisto. Quem quis adorar a imitação barata de Deus, em vez de comer, acaba comido. O Apocalipse, nas suas imagens avassaladoras, também serve para lembrar isto. Encontras essas afirmações agora aí. O que o Apocalipse está a dizer é que a coisa mais fácil é tu adorares as versões fajutas de Deus. Queres uma versão fajuta de Deus? Poder. O poder, por si só, é uma versão fajuta de Deus.
Queres outra versão fajuta de Deus? O sucesso. O sucesso por si só é uma versão fajuta de Deus. Significa que os cristãos são contra o poder e contra o sucesso? Não. Nós acreditamos que o poder verdadeiro vem de Deus, é uma consequência de Deus. Nós acreditamos que o sucesso, em último grau, é uma bênção. Somos chamados a ser vencedores. Mas repara uma coisa, quando tu, em vez de adorares o Deus do poder, em vez de adorares o Deus que te dá sucesso, tu adoras o poder sem Deus e o sucesso sem Deus, tu estás a adorar a versão fajuta de Deus e provavelmente julgando que vais comer, tu vais ser comido. Deixa-me só tentar aplicar isto de uma maneira muito simples, até porque a maior parte de nós aqui reunidos, como vocês não são pastores, portanto lidam na vossa vida profissional com muita dinâmica, com muita gente, nas empresas em que trabalham, nos contextos onde estão, vocês têm experiência em ter de lidar com, muitas vezes, com fome pelo sucesso, com fome pelo poder. E uma das coisas que acontece, provavelmente vocês já tomaram nota disso, é que há pessoas que têm os olhos nisso. E que muitas vezes são até aquelas que podem profissionalmente adquirir a carreira mais bem-sucedida. Repara, eu não sou a favor que tu não tenhas uma carreira bem-sucedida. Nós acreditamos, pela graça de Deus, podemos ter carreiras bem-sucedidas. Mas o ponto aqui está. Quem vive a pensar em si, em primeiro lugar, julga que vai comer. Mas o que o Apocalipse está a dizer, ele vai ser comido. Ele vai ser a carninha para as aves. Este é um momento de justiça. As pessoas que viveram a comer os outros, segundo o Apocalipse, são aquelas que vão ser comidas. Não queiras ser alguém com o apetite guiado pela imitação de Deus. O Apocalipse quer que o teu apetite seja guiado por Deus, não por uma imitação de Deus. Por isso é que tu tens, curiosamente, aqui duas refeições bem diferentes. A refeição daquele que seguiu a imitação de Deus e que queria comer, mas vai ser comido. E já de seguida tu vais ter a outra refeição, que é a refeição de Deus, as bodas do Cordeiro, de quem não viveu para comer, mas que agora, segundo o exemplo daquele que morreu e ressuscitou, vai viver, de facto, para comer. Pensa nisto. Quero terminar esta mensagem, vou pedir aos músicos que possam preparar-se para terminarmos o nosso culto. Nós vamos ter, de seguida, Assembleia. Portanto, o que eu vou pedir aos irmãos, como o Manel já mencionou, é que nós possamos sair todos, de facto, para podermos despedir ainda uns dos outros e depois os membros de igreja possam voltar. Eu quero convocar de novo os teus sentidos. Qual era o primeiro O no início da mensagem? Era o O de olhos. Qual era o segundo O? Ouvidos. Olhar, ouvir. Quero convocar o teu olhar, quero convocar o teu ouvir, mas agora quero convocar a tua boca também. E daí o título do sermão. Um cristão que lê o Apocalipse ouve Jesus, descrito aqui como a palavra de Deus, sendo visto por Jesus, para que haja sabor real na sua vida. Vou voltar a dizer. Um cristão que lê o Apocalipse, ouve Jesus, a palavra de Deus, sendo visto por ele, por Jesus, para que haja sabor real na sua vida. Sem esta atitude de ouvir Jesus e ser visto por Jesus, a tua existência vai ser sempre esfomeada. Encontras essas duas afirmações agora ali, e é aqui que eu gostava de terminar. De facto, aquilo que nós acreditamos, e isto é um passo prático que tu deves dar, é que todas estas realidades descritas de maneiras extraordinárias no livro do Apocalipse devem ser vividas por ti, tornando-te tu um adorador confesso, um adorador privado e um adorador público, que é visto por Jesus numa vida de partilha real, numa igreja local. Tu precisas de ser membro de uma igreja, ou na Lapa ou noutro lugar qualquer, mas tu precisas de facto fazer parte do corpo. Porque é aí que vais poder ser visto por Jesus. Eu sei que me podes dizer, epá,
Mas eu acho que há uma diferença entre ser visto por Jesus e ser visto por este pessoal que gosta de Jesus. É que Jesus é perfeito e este pessoal que gosta de Jesus não é perfeito como Jesus é. É verdade. A igreja não é descrita já aqui com a sua perfeição. Mas pensa nisto. Se a igreja é descrita como a noiva de Cristo, significa que a sua imperfeição dela nesta vida não impede Jesus de querer casar com ela. Nós, como igreja, estamos a ser aperfeiçoados, estamos a vestir a nossa roupinha para o casamento. E para as senhoras é mais fácil eu dizer isto, porque nunca fui senhora e não estou a pensar nisso, mas para aquelas que já se casaram, lembram-se do dia e do modo como se apresentaram para o casamento. Claro que os homens também tiveram de se apresentar, mas a beleza do noivo, nos casamentos de agora, não se compara com a beleza da noiva. Pensa nisto. Jesus conhece a nossa imperfeição. Jesus conhece a imperfeição da sua noiva. Mas o facto de ele casar com a igreja é precisamente um sinal que ele a ama. Portanto, tu quando lês este livro de Apocalipse, tu tens de fazer parte desta comunidade que é imperfeita, mas que é amada por Jesus. Porque quando te envolves na igreja, tu és visto por Ele e ganhas ouvidos para ouvir o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que guia a igreja, não é a igreja que guia o Espírito Santo. Uma vez mais, é por isso que nós somos evangélicos. Não é a igreja, a instituição que dita o que o Espírito diz, mas é o Espírito que dita o que a igreja deve ser. É por isso que continuamos protestantes mais de 500 anos depois. Então, de uma maneira muito prática, eu gostava que tu encarasses esta vida na igreja local, junto de outras pessoas imperfeitas, como a comida que tu precisas de comer já e que vai dar sabor à tua vida. E termino na analogia que partilhei logo ao início. Vocês já pensaram nesta coisa tão bonita? Nós estamos reunidos aqui. Hoje não vamos comer a ceia, se Deus quiser vamos comer no próximo domingo, mas tu já pensaste que há uma coisa especial pelo facto de nós nos reunirmos e cantamos e lemos a palavra, fazemos o nosso culto, cultuamos a Deus, adoramos a Deus, mas ainda assim o ápice da nossa vida é descrito não tanto numa assembleia no geral, mas na assembleia particular, que é aquela que acontece à mesa. Por isso é que há uma semana, quando eu estava lá no Alentejo a comer no restaurante do Luís, eu estava a ter uma experiência com o Tyler e com a Jenna e com o Caleb e com a Ruth, que é uma experiência que adicionava àquilo que nós já temos quando nos reunimos aqui ao domingo. É por isso que nós temos uma expectativa natural de comer com as pessoas que amamos. Porque quando tu estás à mesa com alguém, tu conheces essa pessoa de uma maneira especial. É por isso que comer é sagrado. Sabes, durante alguns anos eu caí num erro. Eu julgava que nós éramos pessoas que devíamos comer para viver. Mas a Bíblia tem-me ensinado que tu não és uma pessoa que deve comer para viver. Quando tu lês a Bíblia do início ao fim, tu percebes que és uma pessoa que vive para comer. Tu não és chamada a comer para viver. Tu és chamada a viver para comer. Também é isso que depois nos começa a dar outra atenção à comida. Não me entendas mal, eu não estou a pregar o pecado da gula. Quando nós comemos mais do que precisamos, quando nós não temos limites para a nossa vontade de comer, isso é pecaminoso. No entanto, isso não demove que o final dos tempos seja descrito como uma refeição. Nós vivemos para comer. A vida mais saborosa que existe é a vida do cristão, que ainda não está literalmente à mesa com Cristo, mas um dia vai estar. Quando nós comemos uns com os outros, isso tem um significado sagrado. E estou também a dizer estas coisas todas porque o culto está a acabar e a hora do almoço está a chegar para ti. Quando tu hoje estiveres a comer o teu belo almoço, lembra-te que Jesus te criou para tu teres essa refeição com Ele. Com Ele. Nós fomos feitos para uma refeição com o nosso querido Jesus. Vamos manter o apetite aberto, louvando, adorando.
Vamos matar a nossa fome louvando, adorando. Igreja, fiquemos de pé. Vamos louvar, vamos adorar. Recebe a bênção do Senhor como parte do teu apetite a ser satisfeito por Ele também, nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.